É uma dupla garantia, né, pessoal? Porque acaba que a vítima, primeiro tem que ingressar com a ação contra a PJ, para depois, de condenada, a PJ entrar com a ação contra o agente. Então é uma dupla garantia para o agente. E outra, te lembra o princípio da impessoalidade, porque você, quando for delegado, maninho, se você acertar uma vítima inocente, você tem que ter a tranquilidade de saber que quem vai responder é a sua pessoa jurídica. Mas claro, depois a pessoa jurídica vai entrar matando de pau em cima de você, porque olha o que diz o texto constitucional. Ele termina dizendo assim: as pessoas jurídicas, tanto as de direito público, quanto as de direito privado, desde que prestem serviços públicos, elas vão responder, aí nós já vimos, é responsabilidade objetiva. Essas pessoas jurídicas terão responsabilidade objetiva, vão responder, responsabilidade objetiva, pelos danos que seus agentes, na qualidade de agentes, causarem a terceiros. Tudo bem, agora vem assegurado. Assegurado a quem, Thales? As pessoas jurídicas. Assegurado às pessoas jurídicas. O que, Thales? O direito de regresso. O direito de entrar com uma ação regressiva. Contra quem? Contra o causador do dano. Contra o agente que causou o dano. Só que aí no final, ele vai dizer assim: nos casos de dolo ou de culpa. Atualiza teu caderno e vamos conversar. Então, como é que está a nossa história? Tá assim, ó. Temos uma vítima, ou a banca fala, temos um terceiro, que entra com a ação contra a PJ. Onde a PJ terá a responsabilidade objetiva. A PJ, uma vez condenada, com uma ação transitada em julgado, significa que ela já sabe que tem que indenizar. Ela já sabe que tem que pagar e não vai conseguir reverter essa situação mais, porque a ação transitou em julgado. O que é mesmo uma ação transitada em julgado? Repara não, eu gosto de ir com o meu aluno lá embaixo como se ele não soubesse, mas depois a gente sobe com ele. Então vamos lá. O que é mesmo uma ação transitada em julgado? Como é que o judiciário decide? Por sentenças. Como é que eu faço uma sentença ser mudada? Com recurso. E quando chega uma hora que não cabe mais recurso, então não tem mais como modificar a sentença. Se não tem mais como modificar a sentença, significa que fez coisa julgada, ela transita em julgado e é dotada de um atributo chamado atributo da definitividade. Pois bem, se eu tenho a pessoa jurídica condenada por uma ação transitada em julgado, portanto, dotada do atributo da definitividade, o que resta para a pessoa jurídica? Cair matando de pau em cima do agente, porque ela já sabe que foi condenada. Então, quando ela entra com a ação, a pessoa jurídica, contra o agente, é qualquer agente? Não, é contra o agente causador do dano. Qual é o nome da ação? Posso falar ação de regresso? Posso? Posso falar ação regressiva? Posso? Posso. Posso falar ação de graças? Não, porque é no Natal para comer peru, não tem nada a ver. Então a pessoa jurídica vai entrar com uma ação de regresso ou ação regressiva contra o agente causador do dano. Ela tem uma sentença transitada nas costas que faz com que ela busque essa indenização. Thales, ela pode abrir mão? Tipo, não, eu não vou cobrar do agente, deixa que eu, pessoa jurídica, pago
Deixa que eu, pessoa jurídica, vou ressarcir a vítima e não vou atrás do agente. Poxa, meu agente é um bom agente. Eu não vou encher o saco dele, deixa quieto. Não pode não, gente. Tem um princípio que não deixa, eu quero que você me responda qual é. Tem um princípio que não deixa a administração abrir mão do dinheiro público, porque o dinheiro público é de interesse da coletividade. Qual é o princípio que diz que a administração não pode abrir mão, não pode dispor do interesse público, não pode dispor? Princípio da indisponibilidade do interesse público. Então ela não pode abrir mão de buscar o ressarcimento por conta do princípio da indisponibilidade. Do interesse público. Bom, mas quando ela entra com essa ação de regresso ou ação regressiva, em vista do princípio da indisponibilidade do interesse público, o que ela vai ter que provar contra o agente causador do dano? O que ela tem que provar? Ela vai ter que provar, ela deve provar. Ela deve provar o quê? Agora para um pouquinho, o dedo está falando. Por favor, olha para cá. Ela deve provar o dolo ou a culpa. Lembrando que dolo é com ou sem intenção? Com intenção e culpa. Sem intenção, ó, lembrando, dolo com intenção e a culpa sem intenção. Mas só que tem mais coisa. Não acabou, não acabou. É sem intenção. Porém, somado com o quê? Negligência, imprudência ou imperícia. Agora olha para cá um segundinho. Nas provas de concurso, dolo e culpa podem ser chamados por um nome só. Qual é esse nome? Dolo ou culpa são espécies de um gênero. Qual é o nome que eu dou para o gênero? Culpa. Mas, Thales, já tem culpa aqui dentro. Então, a culpa que está aqui dentro é a culpa menor, é culpa em sentido estrito. Olha, o dedo está falando. Aqui é culpa em sentido estrito. E essa culpa aqui fora é culpa em sentido amplo. Mas, Thales, as bancas não falam culpa em sentido estrito, culpa em sentido amplo. Você tem que adivinhar que quando ela fala que tem que provar a culpa, você tem que entender que está falando culpa em sentido amplo. Tem que provar ou o dolo ou a culpa em sentido estrito. Ok? Atualiza teu caderno. Porque a responsabilidade do agente é subjetiva. Sempre? Sempre. Repete. Ó. Perante o Estado. Continua, tá bacana, continua. Bacana? Não, você falou certo. Você falou certo. Bacana? Então nós temos, então, vítima contra o Estado, responsabilidade do Estado é objetiva, é o que está no artigo 37, parágrafo 6º. Pessoa jurídica contra o agente, a responsabilidade do agente é subjetiva perante o Estado. Okay. Aí o que o Estado tem que provar? Dolo ou culpa do agente. Então, no momento que você deu aquele primeiro tiro na cabeça do dono da lotérica, o Estado foi condenado a pagar, sei lá, 50 mil reais de indenização. O Estado foi condenado a pagar 50 mil. Aí o Estado, uma vez condenado, é o Estado que vai pagar. É o Estado que vai ter que pegar os 50 mil e pagar para a vítima. Mas o Estado vai tentar recuperar esses 50 mil, nem que seja em longas prestações. Então o Estado vai entrar com uma ação de regresso contra você. Mas vai ter que provar que quando você disparou o tiro, você agiu com dolo. O Estado vai ter que provar que você quis matar o cara.
O Estado conseguiu uma testemunha que disse que você, na primeira oportunidade que você tivesse, mataria o dono da lotérica. E aí você aproveitou o assalto para matar o dono da lotérica. Então, se o Estado provar o dolo, o Estado vai conseguir pegar os 50 mil do teu bolso. Ou então o Estado vai ter que provar sua culpa por negligência, imprudência ou imperícia. O Estado vai alegar assim: ô fulano, como é que você me atira nessa distância com essa arma? Com essa arma nessa distância, a chance de erro era enorme. Fulano, como é que você me atira com tanta gente assim, ó, na frente? Tanta gente passando na frente, a chance de errar era enorme. Ou então, ô fulano, como é que você me atira nessa escuridão, nessa penumbra? Mal dava para enxergar o dono da lotérica, ali o assaltante. E você atirou. Então, se o Estado prova sua negligência, sua imprudência, sua imperícia, o Estado consegue o ressarcimento, mas ele tem que, é responsabilidade do Estado provar o seu dolo ou a sua culpa. Tudo bem até agora? Ok, vamos continuar então, segue adiante. E lembrando, qual é a responsabilidade das PJs de direito privado que exploram atividade econômica? Subjetiva. Pergunto, termina a aula, você vai de ônibus para casa. E o ônibus atropela uma pessoa que estava andando na rua. Quem está dentro do ônibus é chamada de usuário do serviço público. Quem está fora do ônibus é chamado de não usuário. A minha pergunta é, pergunta número 1, quem responde? O motorista ou a concessionária? Concessionária. A concessionária responde, é uma pessoa jurídica de direito privado, é prestadora de serviço público, é responsabilidade civil objetiva. Ponto. Então a pessoa jurídica tem responsabilidade objetiva perante o usuário que estava lá dentro e se machucou todo quando ocorreu a freada. E diante do não usuário? E diante do não usuário, a pessoa que está fora do serviço, não estava nem usando o serviço, mas foi atropelada. É objetiva ou subjetiva? É objetiva. Questões mais antigas falam em subjetiva, mas isso já está superado. A responsabilidade da concessionária que causou dano a uma pessoa, seja ela usuária ou não usuária, não importa, ela é objetiva. Pode anotar isso no teu caderno, vira e mexe, cai nas provas, tá? A responsabilidade da concessionária. A responsabilidade da concessionária pelos danos causados a usuário e não usuário, pelos danos causados a usuário e não usuário, é objetiva. É objetiva. A usuário e não usuário é objetiva. Tá. Então, olha lá. Quando uma pessoa jurídica causa danos a uma vítima, a vítima vai se socorrer no meu exemplo, agora pegou, vai se socorrer, no meu exemplo, do Poder Judiciário. No meu exemplo, a vítima ingressa com a ação no Poder Judiciário. Thalys, oi. Poderia a vítima entrar com a ação contra a administração, porque a banca fala pessoa jurídica, a banca fala contra o Estado, a banca fala contra a administração, está tudo certo, aí não é o pega não. Vou repetir. A banca ela fala que a vítima vai ingressar com a ação contra o Estado, é isso aí. A vítima vai entrar com a ação contra a administração pública, é isso aí. A vítima vai entrar com a ação contra a pessoa jurídica, é isso aí. Então não é aí o pega. Vamos continuar.
Na hora que a vítima resolve escolher o judiciário para entrar com a ação, ela poderia escolher a administração pública para entrar com a ação? Por exemplo, você sofre um dano da NET, da Claro, da Vivo, da Sky. Você é obrigado a entrar com a ação pelo judiciário? Não. Você pode tentar administrativamente? Pode. Você vai lá na NET e fala, olha cara, vocês me sacanearam, cortaram o meu serviço, mas eu tinha pago em dia, eu quero uma indenização por danos morais. Ah, quanto é que o senhor quer? Eu quero R$1.000, senão eu vou entrar com a ação judicial. Aí a NET vai lá, toma aqui os 1.000, faz um acordo com você, resolveu. Então, lembra que a vítima pode ingressar com a ação, tanto no âmbito do poder judiciário, quanto no âmbito administrativo. Ponto. E ela entra, no meu exemplo, ela entrou com a ação no judiciário, tá bom. Para poder, então, ser ressarcida. A pergunta número 1 que eu te faço é, que dano é esse que eu estou falando? Eu estou me referindo a danos materiais ou morais? Materiais ou morais? Tanto faz. Pode ser por danos materiais, como pode ser por danos morais. Quer ver? Você está com o teu carro, seu Corolla, zerado, acabou de tirar da concessionária, vem um carro, uma viatura da PM e bate no teu carro. Você sai atordoada de dentro do Corolla, o motorista da PM sai da viatura da PM, te encontra e olha para o teu carro e já pensa, nossa cara, isso aqui é um prejuízo de uns R$15.000. Quebrou a lâmpada, R$15.000. É dano material. Aí ele olha para você e fala, mas também olha quem estava no volante aí, ó, mulher e loira. Quer dizer, agora ele causou um dano moral. Então você tem direito a ser indenizado, tanto pelos danos materiais quanto pelos danos morais. Hoje está até difícil brincar, né? Qualquer brincadeira hoje em dia você pode se ferrar. Está difícil demais. Outra pergunta que eu te faço. Esse dano que a gente está falando é por ação ou omissão? Agora não importa se é objetiva ou subjetiva. Quando você sofre um dano e você tem direito a uma indenização, esse dano foi por conta de uma ação ou foi por conta de uma omissão? Tanto faz. Se você parar para pensar, você sofreu um dano, pode ter sido por uma ação. Exemplo, policial te dando porrada sem necessidade. Ou você pode sofrer danos por uma omissão. Por uma omissão. Exemplo, você sendo assaltado, o policial está vendo você sendo assaltado, falta 1 minuto para acabar o expediente, o turno dele, ele finge que não está vendo, ele vira de costas e não está vendo. E você sendo assaltado. Ele poderia ter evitado o assalto? Poderia. Então você tem direito à indenização, tanto por ação do Estado, quanto por uma omissão estatal. Pergunto, qual é o apelido para a ação? Ato comissivo. Ou por um ato omissivo, por uma omissão do Estado. Tudo bem até agora? Joia. Material, moral, ação. Outra pergunta. Você vai procurar o judiciário, vai entrar com o pedido de indenização, porque sofreu um dano. Foi por um ato legal ou ilegal do Estado? Vou repetir minha pergunta. Você vai entrar com ação contra o Estado, porque você sofreu um dano. E você sofreu um dano por um ato legal ou por um ato ilegal do Estado? No primeiro pensamento, a gente pensa por um ato legal, professor. Por um ato ilegal, professor. Não, tanto faz. Pode ter sido por um ato legal, tá? Eu não entendi. Imagina que a prefeitura resolve construir um metrô. Pode? Pode. É um ato legal ou ilegal? Legal. Lá embaixo explode dinamite. Tua parede rachou. Não foi um ato ilegal do Estado, mas o Estado te causou danos por um ato legal. E agora você tem direito à indenização. Tudo bem? Ou então quer ver um dano assim especialíssimo? Um dano além do comum, extraordinário, especial. Você compra um apartamento que custava 5 milhões e o cara te vendeu por 1 milhão. Você pensa, caracas, cara, esse apartamento custa 5 milhões, ele está vendendo por 1 milhão, vou comprar. E compra. Um mês depois começam as obras e passa um viaduto
que dá exatamente na frente de todas as janelas do teu apartamento. E o cara já sabia disso. Quando você então percebe que aquele viaduto fechou todas as janelas do teu apartamento, fazendo com que o teu apartamento, que valia 5 milhões, agora só valia 1 milhão, foi um dano especial? Foi um dano especial, foi um dano diferenciado. E aí você tem direito à indenização. O viaduto foi um ato legal ou foi um ato ilegal do Estado? Foi um ato legal, mas causou um dano especial a você? Sim. Tem direito à indenização? Sim. Então você tem direito à indenização, tanto por danos, leia comigo, tanto por danos materiais, até lucro cessante, viu? O cara é taxista, ficou um mês sem trabalhar, tem direito àquele lucro cessante, aquele um mês que ele deixou de trabalhar também. Danos materiais, danos morais, posso falar em danos estéticos? Posso. Ação, omissão, por ato legal ou por ato ilegal. Outra pergunta. Qualquer omissão? Qualquer omissão? Não. É aquela omissão onde o Estado tinha o dever de agir, mas não agiu. Então não é qualquer omissão. É aquela omissão abusiva. Que ele tinha o dever de agir, mas ele não agiu. Podemos continuar? Joia. Vamos lá então. Temos a vítima. A vítima ingressou com o judiciário contra a pessoa jurídica. Aí eu te pergunto, o que a vítima deve provar? O que a vítima deve provar contra a PJ? O quê? O dano? Só o dano? Quer dizer, meu carro está amassado, eu uso um carrinho, graças a Deus, eu me livrei de um outro, lá eu tinha um outro carro, estava fazendo 5,5 litros por litro, né? E eu tinha o meu lá, o Marchizinho, fazendo 13 por litro. Eu falei, vai-te embora, Satanás, mandei o carro embora. Tá todo amassado, tá cheio de amassado, porque eu sou daqueles que quando amassa o carro, eu não dou nem bola. Eu vou embora. Não, o cara bateu no meu carro, tchau, velho. Vai embora, eu vou embora também. Bater no meu carro é uma maravilha, cara, porque eu não... Só se for algo muito sério. Agora, aqueles amassadinhos, ficar gastando 3 horas batendo boca com o cara. Não, eu vou embora. Então, nem não vale. Aí, tá todo amassado o meu carro. Então, imagina, eu posso um belo dia entrar com uma ação judicial contra o Estado de Goiás e mostro que meu carro está amassado. É suficiente? Não é suficiente. O que eu tenho que provar? Eu tenho que provar, ótimo, eu tenho que provar contra o Estado. A conduta do Estado. Thales, por que você está falando conduta? Daqui a pouco eu te explico. Eu tenho que provar conduta. O que é conduta? A batida. O carro da PM bateu no meu Corolla. O carro da PM bateu no meu Corolla. Bateu, é a conduta. É o fato. É a conduta, é o fato. O que mais que eu tenho que provar? Cara, se você não sofrer dano, não tem nenhuma indenização cabível. Só há indenização se houver dano. Então você tem que provar o dano. Mas como eu falei, às vezes meu carro já está amassado há 10 anos. Então eu tenho que provar que aquele dano que eu quero o ressarcimento foi causado por aquela batida. Aquela batida causou aquele dano que eu quero ressarcimento. Causa, efeito. Efeito, causa. Causa é a conduta. Efeito é o dano. E nós chamamos isso de nexo causal. Também chamado na prova por nexo de causalidade. Voltando, o dedo vai conversar com você. De novo. Eu provo que aquela conduta, ela causou o dano que eu quero ser ressarcido. Ou, de trás para frente, eu provo que aquele dano foi causado por aquela conduta. Causa e efeito ligadas entre si, pelo que chamamos nexo causal. Então eu tenho que provar o nexo causal. Uma conduta e um dano. Fechou? Bacana. Thales, o que mais? Pergunto, eu tenho que provar que o agente público que estava dirigindo a viatura da PM agiu com dolo ou culpa?
O que é isso aqui? Amam perguntar isso na prova. Amam perguntar isso na prova. Eu vou repetir. Nesse caso que a gente está falando, do que? De uma vítima entrando com ação judicial contra a PJ, onde a PJ ela tem uma responsabilidade chamada objetiva. A vítima tem que provar o dolo ou a culpa do policial, do agente dirigindo? Não, não tem. Não tem. Deixa eu botar aqui só. Responsabilidade objetiva. Então eu vou colocar aqui, ó, faço questão que você anote isso no teu caderno, essa observação importantíssima. A vítima não tem que provar o dolo ou a culpa, ou eu poderia ter colocado a culpa em sentido amplo. Não tem que provar o dolo ou a culpa do agente causador do dano. Atualiza o teu caderno. Ok? Traduzindo, digamos que eu sou a vítima do Corolla, eu sou o dono do Corolla, e o carro da PM bateu no meu Corolla. Aí eu começo falando para o juiz, doutor, o motorista da PM estava bêbado. O que o juiz vai falar para mim? Você não precisa provar isso. Aí eu falo para o juiz, mas doutor, ele estava com excesso de velocidade. O juiz vai falar, você não precisa provar isso. Doutor, ele estava na contramão. O juiz vai falar, você não precisa provar isso. Doutor, ele não tem nem carteira de motorista. Não sei como conseguiu. Não tem nem carteira de motorista. Está vencida. Aí o juiz vai te falar, você não tem que provar isso. Porque a vítima não tem que provar nem o dolo e nem a culpa do agente causador do dano. Fechamos a ideia? Tá joia? Aí é claro que, na hora que essa pessoa jurídica entrar com ação contra o agente, não precisa anotar não, isso aqui você já tem. Quando a pessoa jurídica, isso aqui você já tem. Quando a pessoa jurídica entrar com ação contra o agente, é porque já houve uma sentença transitada em julgado, esse agente vai ter uma responsabilidade o quê? Subjetiva, e a pessoa jurídica vai ter que provar o dolo ou vai ter que provar a culpa desse agente. Percebeu? Joia? Muito bem. Vamos seguir adiante? Thalys, oi. Por que você fez questão de dizer a palavra conduta? Porque é o seguinte, didaticamente falando, 99% dos casos, 99% dos casos de prova, quando falar na responsabilidade objetiva, pode apostar que foi por uma ação. Pode apostar que foi por uma ação. O carro da PM bateu no meu carro, ação. O policial bateu em mim, ação. Então, 99% dos casos de prova é ação, alguma atitude. Mas 1% dos casos, 1%, vou botar em outra cor, vai ser por omissão. 1% vai ser por omissão. E nesse caso, em sendo por uma omissão, ainda assim você vai dizer que a responsabilidade é objetiva. Thales, qual é o caso de omissão que eu vou dizer que a responsabilidade do Estado é objetiva? O clássico, que eu vou pedir para vocês anotarem, aqui ó,
o clássico... Posso digitar? Posso? Pessoas ou coisas sob a guarda do Estado pessoas ou coisas sob a guarda do Estado, você pode entender custódia, né? Sob a guarda do Estado. E que venham a sofrer danos. Pessoas ou coisas sob a guarda do Estado. Pode deixar lá no quadro, tá? Pode deixar no quadro. E que venham a sofrer danos. Então vamos lá. Pessoas ou coisas sob a guarda do Estado, sob a custódia do Estado. E que venham a sofrer danos. Preso. Preso é uma pessoa sob a custódia, sob a guarda do Estado. Aí esse preso sofre um dano lá dentro. Mesmo que esse dano tenha ocorrido por uma, olha para cá, olha o dedinho, por uma omissão, você vai dizer que a responsabilidade do Estado é objetiva. Claro que aí a vítima vai ter que provar que o Estado falhou no seu dever de vigia, né? Vai provar que o Estado foi omisso no seu dever de fiscal. E aí então ela tem direito à indenização com base na responsabilidade objetiva. Ok? Toma cuidado. Por exemplo, imagina que um preso escorrega no sabonete no banheiro, cai, bate a cabeça e morre. O Estado vai ser responsabilizado? Não, porque não houve omissão estatal. Esse cara poderia ter morrido na casa dele, escorregando no sabonete no banheiro dele. Ou então o cara que tem um derrame lá dentro da penitenciária, de repente do nada, e morre. O Estado não vai ser responsabilizado. O Estado só vai ser responsabilizado se provada a omissão estatal. O cara já tentou suicídio uma vez, não conseguiu. Na terceira tentativa, conseguiu. Aí está provado que o Estado foi omisso, porque o Estado sabia que ele é um cara que tinha tendência a suicídio. Tinha tendência a suicídio. E o Estado deixou e o cara conseguiu se matar. O Estado responde por conta de uma omissão, que ele tinha o dever de vigiar e não vigiou. Tranquilo? É o que nós chamamos de omissão específica. Completa lá no teu caderno, abre um parênteses e coloque omissão específica. Omissão específica. No final do texto, abre um parênteses, omissão específica. Thais, me dá outro exemplo. A criança na escola, aconteceu aí há 2, 3 anos atrás. Estado de Goiás, menino da 6ª série. Coleguinha deu uma reguada no olho dele durante a aula. Coisa de menino, brincando. Deu uma reguada no olho, ele ficou cego. Ganhou 60 mil de indenização e mais uma pensão vitalícia. Um salário mínimo, quase isso. Pro resto da vida dele. Até, sei lá, 60 anos, 70 anos parece. Omissão estatal. Dever da professora estar vigiando os meninos no momento da aula. Outro exemplo clássico, pessoas de hospital público. Você está lá internado por conta do Covid e sofre um dano lá dentro. Omissão estatal, omissão específica, Estado é condenado com base na responsabilidade objetiva. Fechou? Eu falei pessoas, eu falei também coisas. Exemplo clássico. Você passa na balada responsável, tinha tomado umas, vem aquela multinha de 3 mil reais, e aí o teu carro é apreendido, vai parar no pátio do Detran, e some teu equipamento de som. Some teu equipamento de som. O Estado, mesmo tendo sido omisso, a responsabilidade dele é objetiva. Tá ok? Joia. Thalys, por que você colocou... Olha lá, Thalys, você colocou que a conduta é a palavra mais própria. Por que conduta é a palavra mais ideal mesmo? Porque quando a gente fala a palavra conduta, a conduta vale tanto para ação quanto para omissão. E eu te falei que, embora quase tudo é por ação, tem situação que é por omissão. Aquela omissão específica. Dever de agir e não agiu. Então, para ação e omissão, o melhor termo é a palavra conduta. Mas não está errado na prova, se a prova fala. Diante da responsabilidade objetiva, a vítima tem que provar a ação do Estado que tenha causado dano. Está certo, não está errado. Só não está completo, não é só ação, também vale para omissão. Ok?
Muito bem. Thalys, oi. Sempre foi assim? Sempre o Estado se responsabilizou pelas indenizações? Sempre o Estado pagou as contas? Não, velho. Nós tivemos algumas teorias antes de chegar nesse ponto aqui, ó. Nós tivemos algumas teorias antes de chegar nesse momento aqui. Então vamos parar agora esse momento da aula. Não precisa fechar o vídeo, não. Vamos parar esse momento da aula e dar agora só uma passada pelas teorias da responsabilidade. Posso apagar aqui, pessoal, tudo? Posso? Dá uma parada, olha teu colega ao lado, por favor, vê se ele está bem. Se ele tiver com uma cara assim esquisita, oferece, por favor, R$100 para ele hoje. Se não tiver dinheiro, dá o Pix pro colega. Passa o Pix pro colega. Vamos botar assim. Não, vou botar só. Não preciso botar regimes, não. Primeira que a gente fala na escala de responsabilidades é a teoria da irresponsabilidade do Estado. Então não se fala nem, olha aqui, não se fala nem em responsabilidade, é falta de responsabilidade. Faz eu entendi. Galera, essa teoria da irresponsabilidade, vamos botar aqui, características. Ó, primeiro, não foi adotada no Brasil. E aí, ó, mata a questão que eu botei hoje no Instagram. Galera que está em casa aí, ó, na videoaula, entra no Instagram, Thalys, _Perrone. Responde. Oi? Deixa eu ver quantos falaram que estavam de ressaca. Deixa eu ver quantos. Só tinha ela? Não apareceram as outras opções? Mentira, velho. Ué. Ué, que estranho. Aqui, eu botei até as 3, engraçado. Apareceram assim, as 3. Que estranho. No teu só apareceu a letra C? Certo, qual que você marcou? Agora marca. É por isso que não. Tá? Entra lá. Voltei a postar. Não, eu dei uma parada, tirei umas férias aí das questões. Mas já tô. Quer ver? Vamos ver quantos acertaram aqui? Olha como muita gente errou. Tá? E não se preocupa não, viu, galera? Ó, vocês que estão aqui, galera que está em casa. Eu nunca olho aluno que acertou e aluno que errou. Nunca olho isso. Até porque, olha quantos alunos aqui, ó. Quantos alunos responderam ou visualizaram, olha lá, 1.286, eu postei isso hoje, postei isso aqui hoje, 1.200, eu vou ficar olhando, 1.286 alunos, cara, não, para, então responda, aqui é lugar para errar, no dia da prova você acerta. Então assim, ó, muito aluno aqui, ó, quase metade dos alunos
errou essa questão. Dos que responderam, quase metade dos alunos aqui errou. 228 falaram que está errada, 367 falaram que estava certo. Então você vê que muita gente errou. O que eu estou querendo te dizer aqui com essa questão? É o seguinte, estou querendo te dizer que na época do absolutismo, na época dos monarcas, na época dos reis, então, na época do absolutismo, monarcas, reis, dos soberanos. Lembra aquela frase, o Estado sou eu? Luís XIV, né? Luís XIV. O Estado sou eu. O rei era como se fosse representante de Deus na terra. Não é? Representante de Deus na terra. Deus não erra, o rei também não erra. Então não tem que se falar em indenização. Então os países como Inglaterra, Estados Unidos e outros que adotaram, que chegaram a passar pela teoria da irresponsabilidade, se o rei causasse danos, não indenizava ninguém, porque o rei era o próprio Estado, o rei era o representante de Deus e ele não causava danos a ninguém. Era assim que funcionava na teoria da irresponsabilidade do Estado. Aqui no Brasil nem chegou a ter tempo de ser utilizada aqui no Brasil. Ela foi utilizada lá fora, aqui no Brasil não foi adotada. Tá? Tem aquela frase, deixa eu ver se eu vou lembrar aqui em inglês, The King... Quem vai ler para mim aqui? Quem sabe falar inglês? Peraí. Lê para nós? The king can do not wrong. Traduzindo, the books on the table. O rei não erra. E se o rei não erra, também não tem que indenizar ninguém. Fechou? Então, quando eu joguei no Instagram, como é que eu botei? Foi adotada, né? Não, nunca foi adotada a teoria da irresponsabilidade no Brasil, certo? Ela nunca foi adotada no Brasil, tá? Muito bem. Essa teoria da irresponsabilidade, na verdade, não é responsabilidade, é ao contrário. É total falta de responsabilidade do Estado. Se o rei passasse com a comitiva dele, assim, acabando com a tua plantação de mandioquinha, você não tinha direito a nenhuma indenização por conta disso. Fechou? Aí eu pergunto, essa teoria era boa para nós, seres humanos? Ou era ruim? Era péssima. Cara, ai de alguém que fosse tentar uma indenização. Rapaz, ai daquele que tentasse requerer uma indenização. Ia parar no calabouço. Ia parar no calabouço e ainda tinha os bens dele todos extorquidos. Aí passou um tempo e a gente entrou na chamada responsabilidade subjetiva, que houve uma melhora, mas a gente deixa isso para depois do intervalo. Tá bom? Até daqui a pouquinho.